O objetivo desse vídeo é mostrar ao usuário como efetuar cadastros de contratos no sistema SAG das licitações. O usuário deve acionar o menu Contratos e, em seguida, a opção Cadastro de contratos. O campo órgão já está preenchido com o órgão no qual o usuário efetuou o login. O próximo campo a ser preenchido é o tipo de origem do contrato. Nesse campo, o usuário deve selecionar uma das opções disponíveis. A opção Licitação, Dispensa e ou Inexigibilidade, onde o órgão participa, deve ser selecionada quando o contrato tiver como origem um certame no qual o órgão é participante. Os certames aqui tratados são as licitações, as dispensas e as inexigibilidades. Para que seja concluído o cadastro, é necessário que o certame e o resultado homologado estejam previamente cadastrados e enviados ao TCE. A opção Ata de Registro de Preço de órgão do Estado de Roraima é para contratos com origem em licitações onde o órgão aderiu à ata de registro de preço. Essa opção é somente para atas de órgãos do Estado de Roraima, e a licitação, com o resultado homologado, já deve estar cadastrada no sistema SAG de licitações. Se a licitação com o resultado homologado não constar no sistema SAG de licitações, não será possível concluir o cadastro do contrato. Na opção Ata de Registro de Preço de órgãos de outros estados, a licitação referente à ata não consta no sistema SAG de licitações. O usuário terá que cadastrar os dados da ata de registro de preço e também os dados da licitação. Para o exemplo inicial, será utilizada a opção Licitação, Dispensa ou Inexigibilidade, onde o órgão participa. O campo Tipo de instrumento contratual traz algumas opções para que o usuário selecione a adequada ao contrato. Os próximos campos referem-se à identificação do contrato. O usuário deve informar o número da forma mais completa possível e o ano do contrato. O campo Objeto deve conter o objeto assim como está descrito no contrato. Outros campos a serem preenchidos são datas da assinatura, valor do contrato, vigência e prazo final da vigência. O campo Lei Orçamentária deve ser preenchido como no exemplo. Os próximos campos do formulário são para preencher os dados do fornecedor. O usuário deve selecionar o tipo de pessoa e preencher os campos disponíveis. Quando selecionar a opção Pessoa Jurídica, os campos para preencher são CNPJ, razão social e nome fantasia. Para fornecedores pessoa física, os campos são CPF e nome completo. Se o fornecedor já estiver cadastrado no sistema, ao digitar o CNPJ ou CPF, os dados do fornecedor serão exibidos na tela. O usuário pode corrigir esses dados. O órgão deve informar os dados sobre a publicação do contrato. Caso não tenha sido publicado, deve selecionar a opção Não houve publicação. Do contrário, o usuário deve informar o veículo de publicação, a data de publicação e o número da publicação, em casos de jornais ou diários oficiais. Essa é a parte de cadastro dos dados básicos de um contrato. Ainda, vários outros dados a serem informados, mas para dar continuidade, é necessário salvar os dados básicos. Para isso, o usuário deve acionar o botão Salvar dados básicos do contrato. Ao acionar o botão Salvar, é retornada uma mensagem confirmando a gravação dos dados. Para fechar a mensagem, basta clicar no botão
fechar. Após salvar o contrato pela primeira vez, a tela exibirá o botão Iniciar a validação para enviar o TCE. Na parte de baixo estão os novos campos que devem ser preenchidos para completar o cadastro do contrato. Todo contrato deve ser vinculado a um certame ou uma ata de registro de preço. Quando o tipo de origem do contrato for licitação, dispensa ou inexigibilidade onde o órgão participa, o usuário deve selecionar um certame no qual o órgão é participante. Para selecionar o certame, o usuário deve acionar o botão Selecionar certame e, na tela seguinte, efetuar a pesquisa para encontrar o certame referente ao contrato. O usuário possui várias opções de filtro. Após acionar o botão Filtrar, o usuário deve selecionar um dos certames da lista e acionar o botão Selecionar. O certame é vinculado ao contrato e os dados são exibidos na tela. O usuário agora tem uma lista com os lotes do certame, o que possibilita ao usuário informar quais os lotes fazem parte do contrato. O botão Excluir certame do contrato possibilita a exclusão do certame que está vinculado. Para inserir um lote ao contrato, o usuário deve selecionar um dos lotes na lista, informar o valor contratado no lote e acionar o botão Salvar. Ao efetuar essa ação, o lote será disponibilizado na lista de lotes do contrato. O usuário tem as opções Abrir o lote para alterar ou Excluir lote do contrato. Para alterar um lote, o usuário deve abrir o lote para alteração, alterar os campos e, em seguida, salvar novamente. Em contratos que tenham pelo menos um lote cadastrado, não é possível excluir o certame do contrato. O botão fica desativado até que os lotes sejam excluídos. Para excluir, o usuário aciona o botão Excluir e, em seguida, confirma a exclusão. Após a exclusão do lote, e com a lista de lotes do contrato vazia, o botão de Excluir certame do contrato novamente é disponibilizado para executar a ação. Para escolher o certame do contrato, o usuário deve acionar o botão Excluir certame do contrato e, em seguida, confirmar a exclusão. Para dar continuidade ao treinamento, vou alterar o tipo de origem do contrato para ata de registro de preço de órgão do Estado de Roraima. Para que a alteração tenha efeitos práticos, é necessário salvar os dados básicos do contrato. Ao salvar alterações, alguns campos a mais são exibidos na tela, pois como se trata de ata de registro de preço, é necessário preencher dados referentes à ata de registro de preço. Como no exemplo anterior, o usuário seleciona um certame referente à ata de registro de preço. Nessa opção, são disponibilizados para a seleção apenas certames que foram marcados como ata de registro de preço durante os seus cadastros. Certames do órgão que está efetuando o cadastro não constam nessa lista. O usuário executa a seleção da mesma forma explicada no exemplo anterior. O usuário deve preencher, no caso de ata de registro de preço, os campos número, ano e data da ata de registro de preço. E informar ainda a data que fez a adesão à ata.
Para cadastrar lotes para esse tipo de origem do contrato é igual ao exemplo anterior. O próximo exemplo é de um contrato com um tipo de origem ata de registro de preço de órgãos de outros estados. Após selecionar a opção e salvar os dados básicos, o usuário terá uma tela de cadastro de licitação e ata de registro de preço. Para efetuar o cadastro de uma ata de registro de preço de um órgão de outro estado, o usuário deve informar os dados do órgão de origem da ata. O usuário preenche o CNPJ e o nome do órgão de origem, seleciona a esfera e o estado, informa o nome e o telefone do responsável do órgão. Os dados da ata de registro de preço a serem informados são número, ano e data de validade da ata e a data de adesão. Como se trata de uma licitação de outro estado e que não consta no sistema Sagres Licitações, o órgão deve informar os dados da licitação que deu origem à ata de registro de preço. Os campos a serem preenchidos para a licitação são número e ano do processo licitatório, número e ano do processo administrativo, modalidade, objeto e valor. Os dados devem ser salvos para que tenham efeitos. Antes de salvar os dados da ata de registro de preço, o botão para cadastrar lotes não está habilitado. Para salvar os dados, o usuário deve acionar o botão Salvar ata de registro de preço. Outra opção que está habilitada na tela é excluir ata de registro de preço do contrato. Após salvar a ata, o usuário deve cadastrar os lotes do contrato. Diferente dos exemplos anteriores, agora o usuário não tem opção de escolhas. Deve acionar o botão Novo e na tela seguinte digitar os dados do lote. O usuário deve preencher os campos número, valor e descrição do lote. Acionar o botão Salvar para concluir o cadastro do lote e retornar à tela anterior. O lote novo é inserido na lista de lotes do contrato. Na coluna Opções da lista de lotes do contrato, o usuário tem as opções de excluir e alterar os dados do lote cadastrado. Para alterar dados do lote, aciona a opção e novamente na tela de cadastro disponível, altera os dados desejados e aciona o botão Salvar. O usuário deve obrigatoriamente anexar os arquivos digitalizados do contrato, que é o instrumento contratual, e a proposta contratada. Quando o contrato tiver origem em uma ata de registro de preço, é necessário também anexar o pedido de adesão e a autorização de adesão. Para cadastrar um arquivo anexo, o usuário deve selecionar o tipo de anexo, preencher o campo com a descrição,
selecionar um arquivo digital e acionar a ação enviar o arquivo. Para concluir, deve acionar o botão salvar arquivo anexo. O usuário tem na lista de anexos do contrato as opções de excluir o anexo ou fazer o download do arquivo. Quando o tipo de origem do contrato é um certame onde o órgão é participante, o sistema disponibiliza a opção de importação de dotações e de empenhos. Para dotações, o usuário aciona o botão Importar dotações. Na tela de importação, seleciona as dotações que pretende importar e confirma acionando o botão Importar dotações selecionadas. Para os empenhos, o usuário aciona o botão Importar empenhos, seleciona os empenhos que pretende importar e confirma, acionando o botão Importar empenhos selecionados. O usuário, após importar os dados, pode fazer alterações nas dotações e nos empenhos importados. Para alterar dados, o usuário aciona a ação de edição para abrir a tela de cadastro. E na tela de cadastro, pode alterar os dados e, ao final, salvar. A mesma operação pode ser efetuada nos empenhos. O usuário pode excluir dotações ou empenhos acionando o botão de excluir e, em seguida, confirmando a ação. Para cadastrar uma nova dotação, o usuário aciona o botão Nova dotação e na tela de cadastro, o usuário deve preencher todos os campos. Ao final, deve concluir acionando o botão Salvar. Para empenhos, o usuário deve acionar o botão Novo empenho, na tela de cadastro preencher os dados e, para concluir, acionar o botão Salvar. Com isso, está concluída a parte de cadastro de um contrato.